Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Esportes, esse programa que é a sua resenha esportiva aqui no YouTube, no Instagram e nas arenas de Campo Belo e região. Eu sou a Yuli e dessa vez eu tô com uma convidada que foi simplesmente a primeira atleta de Campo Belo convocada para a Copa das Federações. E além disso, a primeira mulher a ter um episódio completo aqui no podcast, então aguardem que tá só começando. Muita coisa vem por aí. E antes de chamar a nossa convidada, eu preciso agradecer aos nossos parceiros queridos, patrocinadores que estão com a gente no podcast. Muito obrigada, Mundo Gol, agência de viagens, Rede de Postos Hipermax, Doutora Bruna Dinamarco Vilela, Leve Lava Lavanderia Express, Ótica Manu e HP Papelaria e Cortes a Laser. Muito obrigada a cada empresa que está com a gente. E agora, vou chamar ela, né? Que vocês já sabem quem é. Larissa Chagas, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço, imagina, uma honra imensa. Larissa, que acabou de chegar de férias, viu? Tava lá em Fortaleza. Depois da batalha, veio os refrescos, né, Larissa? Vieram os refrescos aí para você. De descanso, uma semana de respirar, de absorver tudo que aconteceu também, né? Como que foi o evento e tudo mais. Mas assim, ótimo, excelente. Voltei uma nova pessoa. Larissa, todo mundo quer saber o que é que aconteceu lá na Copa das Federações, como é que foi isso. Só que a gente não vai já entregar de mão beijada essas informações aí, não. Primeiro, como você já voltou para casa, né? A casa não só Campo Belo, mas a Gaiden. Estamos aqui hoje fazendo essa gravação junto com a Larissa. Gaiden, que é a sua casa, você é atleta Gaiden. Como é que começou esse relacionamento aí entre você e a Gaiden? Conta pra gente. A Garden é literalmente a minha segunda casa. Né? A minha rotina é casa, trabalho, Garden. Casa, trabalho, Garden. É todo santo dia. Mas foi uma parceria, assim, que agregou muito. Eu acho que se a gente tá aqui hoje, eu falo, tipo assim, a gente, tipo, eu e a Carol, porque ela que foi mais ou menos a porta de entrada pra gente começar tudo isso aqui. É, é graças à Garden. Ali, eu diria que 90%. E assim, eu comecei no beach tennis, na verdade, meu primeiro professor foi o Mário, o Borato. E eu lembro direitinho, eu falei, gente, eu preciso falar dele. E eu lembro direitinho de um dia ele virando pra mim falando assim, no inicinho mesmo, primeiros meses jogando beach tennis, ele falou alguma coisa, eu não lembro as palavras certinhas, mas ele falou alguma coisa tipo assim: "Ah, você vai ser uma boa jogadora". Foi alguma coisa assim. Então ele viu alguma coisa que nem eu ali no início não enxergava, sabe. Mário Borato, profeta, pelo jeito. E e aí depois eu cheguei a fazer aula com o Felipe também, e aí eu conheci a Carol, e ela falou assim: "Ah, vamos fazer uma aula com o Samuel, ele dá aula pra mim e tudo mais". A gente começou a jogar juntas já. Ela gosta muito, né, do Samuel, então ela falou assim: "Não, vamos fazer uma aula com ele que você vai gostar". E aí a gente começou a fazer aula com o Samuel junto e a gente foi evoluindo junto e o Samuel e o Hugo, assim, juntamente com o Wanderson também, eles começaram um projeto muito bacana de apoiar a gente. No início começamos com poucos atletas, depois foram agregando mais pessoas, então foi um projeto muito, mas muito bacana. E tá aí até hoje. São quantos anos de beach tennis, Larissa? 2. Só 2 anos, já foi convocada para a seleção mineira. Isso aí é realmente, o Mário tinha razão. Mas é uma grande atleta. Deu certo. Obrigada, Mara. E você e a Carol já se conheciam antes daqui ou se conheceram através do esporte? A gente se conhecia, assim, de vista. Como todo mundo em Campo Belo conhece todo mundo, a gente conhecia de vista. Mas aí a gente começou a estar mais próximas mesmo, foi aqui na Garden, jogando, assim, numa turminha que vinha frequente, e foi muito por acaso. Tipo assim, a gente começou, aí eu chamei ela, falei: "Ô, me indica uma raquete aí pra eu comprar", que ela já tinha a dela. A gente começou a conversar, falou: "Ah, vamos jogar junto? Vamos". Começamos a treinar. E é legal falar da Carol, porque pra gente que vem aqui, frequenta e está nas outras arenas, nos torneios também, é muito comum ver vocês juntas na quadra, né? Uma parceria que realmente deu certo. E o que você destaca, assim, entre vocês duas? O que foi que fez essa dupla dar tão certo, assim? Eu acho que assim, um dos pontos-chave é o tipo de jogo, né, o estilo de jogo. O meu jogo é um jogo mais controlado, mais tranquilo, não é tão acelerado e o dela já é mais pancada, né.
E eu acho que principalmente a amizade que a gente tem fora de quadra, sabe. Eu acho que faz muita diferença. A gente sente, porque às vezes eu vou jogar com outras pessoas, até às vezes torneio mesmo, eu não sinto às vezes tão à vontade quanto jogando com ela. Então eu acho que é um ponto muito chave para fazer uma dupla. E eu acho que principalmente quem está começando no beach tennis, eu acho que é fundamental você achar uma dupla para você seguir fixa. É bom jogar com outras pessoas? É ótimo, excelente. Ajuda das 2 partes, é uma experiência diferente, mas você ter uma dupla fixa, que você sabe direitinho o que que a pessoa a bola foi na mão da fulana de tal forma, eu sei direitinho o que que ela vai fazer, aonde que ela vai colocar, então eu já espero a terceira bola. Então eu acho que faz muita diferença ter uma parceria fixa. E essa sinergia de vocês é nítido para quem vem, tanto no dia que vocês estão aqui treinando, porque ó, todas as vezes que eu venho na Garden, elas estão aqui treinando. Então não é à toa o sucesso, não é à toa todas as vitórias que vocês têm por aí. Vocês têm noção de quantas vezes vocês já foram campeãs? Já fizeram essa conta? Não faço ideia. Nossa, não faço ideia. Não faço ideia, porque a gente jogou um tempo juntas, aí depois a gente parou um pouco, assim, a dupla de beach tennis é um relacionamento, é um relacionamento. Então, assim, tem que ter muita compreensão, tem que estar muito, assim, entrosado. Tem dia que não vai bater, mesmo sendo dupla fixa, tem dia que não vai bater, e a gente acabou dando uma desentrosada por um tempo, nós ficamos um tempo ali afastadas, e depois a gente voltou. E eu acho que esse tempo foi meio que fundamental, a gente voltou mais forte, sabe, a gente voltou mais confiante, mais segura no jogo uma da outra, eu acho que foi fundamental. Já que você falou que a dupla é quase é um relacionamento, né? O que você destaca então da maior qualidade da Carol e o maior defeito que mais te irrita? Ó, eu acho Pode falar, viu? A Carol não vai brigar, não. que a maior qualidade dela, eu acho que é entender, porque tem dias que nada vai funcionar. Então não é aquela pessoa que vai te virar e falar assim: "Nossa, mas você não joga assim. Ah, mas que não sei o quê. Ou, ai, fui jogar com a Larissa, nossa, ela jogou super mal, acabou com o nosso jogo". Não, entendeu? Ela realmente é uma parceria. Então se a gente perder, nós 2 perdemos. Acabou. E eu acho que deixa eu ver um defeito da Carol. Você acredita que eu não sei? Ah, gente. Pode falar que ela falou pra Juro, você eu não tô falar mal dela? pensando, tipo assim, vou falar alguma coisa então, tipo assim, às vezes quando ela começa a dar pancada em tudo. Tudo que é bater. Aí faz igual quando eu jogo com o dogão, entendeu? Bate as bolas tudo na parede, pronto, acabou. Aí acaba o jogo. É só bater, bater, bater. Acabou. Entendeu? Acho que seria isso. Então já a Carol não tem defeito, viu, gente? Eu acho que é muito amor nessa dupla. Ô, Larissa, e na mista que você também joga, você tem alguém que é seu parceiro fixo ali também, dentro da quadra, que você consegue também ter essa mesma conexão, igual com a Carol, ou já varia um pouco mais? Sim, eu não diria que é uma parceria assim fixa, porque a gente não tem nada combinado, igual eu e a Carol, igual a gente tem. Mas eu sempre joguei com o Samuel, professor. Então a gente sempre. Eu acho que o primeiro torneio de mista que eu fui, eu acho que eu já fui com ele numa mista open e foi. Eu diria assim, ladeira abaixo não, mas foi ladeira acima, graças a Deus. Mas sempre nós já entramos numa mista open de cara e a maioria dos torneios eu meio que dou preferência para chamar ele, porque mesmo sem treinar, nosso jogo dá muito certo. Então, vários torneios que a gente foi, nem todos a gente conseguia pódio, né? Principalmente, às vezes teve até torneio aqui na Garden mesmo, que a gente ficou em quarto lugar, por exemplo. Quarto lugar é frustrante. Mas é uma parceria que dá muito certo. E alguns torneios festivos, tipo assim, algum rachão, alguma coisa assim, eu vou com o meu namorado, né? E só Deus sabe como é jogo de casal. A gente vê mesmo os casais falando que o casamento quase acaba dentro de quadra, né? Sim, pois é. Ainda bem que a gente não é casado, né? Que aí não tem chance de acabar. Namoro aguenta, casamento talvez não. E já teve alguma treta mais pesada assim, ou só aquela briguinha ali que acaba, depois passa já mais tranquilo? No início teve. No início teve porque eu não sabia jogar. Eu não sabia. E homem já tem uma facilidade maior, né? Ele corre mais, desloca mais. Então ele queria que eu fizesse uma coisa que eu não sabia fazer. E aí no início eu lembro que, como a gente tem mais liberdade, né? Eu nem lembro o que que aconteceu direito. Eu sei que eu saí, fui lá pro banheiro da Garden chorar de raiva. Só que ele foi atrás, pediu desculpa. Só que depois disso a gente acostumou a jogar junto.
Às vezes faz cara feia ali um pro outro, mas não xinga nem nada, não. Agora é tranquilo. É ali dentro de quadra. Agora sim, mas há um tempo atrás não entenderia isso, não. Era briga mesmo. E e você falou que veio aqui para Garden a convite da Carol, né, para vir fazer uma aula com o Samuel e tudo mais. E hoje é seu professor, parceiro aí também na mista, como você falou. E dentro das aulas que você faz com o Samuel nesse tempo, já é quanto tempo mais ou menos que vocês estão juntos nessa parceria de professor-aluno? Se deve ter mais ou menos uns 2 anos e pouco que eu jogo, eu diria que tem 1 ano e meio que eu tô com ele, ou mais. Não sei assim certinho, mas diria 1 ano e meio. E o que que você destacaria assim como principal ponto da sua evolução a partir do momento que ele passou a ser seu treinador, seu professor? Como que foi evoluindo aí ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, que vocês estão. Eu acho, inclusive é uma coisa que os técnicos bateram muito na tecla lá durante a competição. Eu acho que você fazer aula, às vezes pode ser o melhor professor do planeta, mas se você não souber ouvir e fazer o que ele está falando, você não vai evoluir. Então foi muito o que o técnico falou lá. Tipo assim, ele coordenava os jogos nossos e falava: se vocês não ouvirem o que eu tô falando, se vocês não fizerem o que eu tô falando, não vai adiantar. Entendeu? Porque a visão de quem tá de fora ali é outra do jogo. A visão é muito diferente. Então, se a gente tem com quem contar um técnico ali de fora, você tem que ouvir e fazer aquilo que a pessoa tá falando. E na aula é a mesma coisa. Tem que ouvir o que o Samuel tá falando e colocar em prática o que ele tá pedindo pra gente fazer. Então, eu acho que o ponto-chave foi isso. Algumas pessoas conseguem fazer isso mais rápido, outras pessoas conseguem fazer isso de forma mais lenta. Eu acho que quanto mais rápido é a evolução. Então, acho que esse foi o ponto que mais fez a minha evolução dentro do beach tennis. E eu ia comentar sobre isso mesmo, que quem tá de fora, o próprio professor, ou às vezes até quando a gente filma aqui, né, tá jogando o filme e vai assistir depois, aí que a gente nota aonde que tá aquele detalhe, nossa, já me falaram disso aqui, meu professor já me corrigiu isso, eu fiz de novo. Então, esse olhar externo faz diferença, né? Tem que ver, falar, não, eu tô fazendo tal coisa errado. Espera que no próximo eu vou fazer diferente. E usar o treino para isso. Porque é uma coisa que o Samuel falava muito pra gente desde o início. Falava assim, ó, vocês vão marcar jogo com as meninas. O objetivo de vocês é treinar. Então pega, corrige aquilo ali, erra ali. Erra no treino, erra na aula, pra você não errar no torneio. Então é isso. O treino não é pra ganhar, é pra evoluir. Então tem que ouvir e colocar aquilo em prática durante o treino. E você falou que a Garden já é sua segunda casa, né? Que você vem de casa, trabalho, Garden, assim se repete. E, para quem não sabe, a Larissa é cirurgiã dentista. Tem uma carreira bem bonita lá fora, como diria a Carol com K. E como você concilia tudo isso, Larissa? Porque a gente sabe que tem trabalho, tem a evolução que você busca aqui, mesmo sendo uma atleta amadora, mas já veio com convocação, já veio com voos mais altos. Então, como é que faz para conciliar isso tudo aí? É muito difícil, porque o beach tennis, vocês sabem, a gente chega aqui, se você não ficar pelo menos umas 3 horas jogando, você não sai satisfeito. E assim, é muito puxado. Eu acho que um ponto que facilita isso pra mim na minha rotina é porque eu tenho meu consultório, então eu consigo organizar os meus horários. Tal dia eu vou parar mais cedo um pouquinho, porque eu vou lá pro beach tennis, vou exagerar um pouquinho ali. Não, tal dia não consigo, vou atender até 8 horas da noite. Aí fico o tempo todo. Eu acho que isso facilita muito, porque se eu tivesse um trabalho, né, como se diz, CLT, não seria possível, eu acho, conciliar tanto. Porque se às vezes, vamos supor, eu tô muito exausta, muito cansada, trabalhando muito, jogando, treinando, de manhã ali eu quero descansar. Eu tiro amanhã para descansar, entendeu? Então, graças a Deus, e isso eu acho que é um ponto que me faz conciliar, me ajuda a conciliar. Se não fosse isso, eu acho que seria bem impossível treinar esse tempo inteiro que eu treino. Eu acho. E os seus pacientes sabem que você é atleta de beach tênis? Eles te acompanham também fora do consultório? A maioria sabe por quê? Eu chego no consultório, geralmente eu levo minhas coisas pro consultório. Eu já saio com aquela bendita daquela mochilinha ali e eu coloco ela debaixo da minha mesa. Então a pessoa chega, já vê a pontinha da raquete ali, entendeu? Então tem gente que até pergunta, fala assim: você joga alguma coisa, você joga tênis? Porque chega lá, a minha bolsa tá lá, entendeu? Dentro do consultório, esperando a hora de eu acabar, pegar ela e
sai correndo. Corre pra cá. E corre pra Garden. E você já era do esporte, Larissa, antes do beach tênis, ou foi também o beach tênis que te trouxe pra essa área? Eu era de absolutamente nada. Sedentarismo. Eu tentava fazer musculação, ficava um mês, nunca mais voltava. Aí eu trabalhei um tempo em Formiga, quando eu voltei para Campo Belo, eu comecei a fazer CrossFit. Foi a primeira atividade física que eu fiz, foi onde eu vi a Carol pela primeira vez. Primeira não, que eu já conhecia ela antes, mas tive mais contato. E aí fiquei um tempo fazendo CrossFit e comecei no beach tennis. Eu não estava conseguindo conciliar os dois. Eu falei, vai ter que ser um ou outro. Saí do CrossFit, lógico, saí do CrossFit, né? Prioridades. E hoje em dia eu tento conciliar com a musculação também. Eu tento. Eu falho miseravelmente, mas eu tento. Porque faz muita falta a musculação dentro do beach tennis. Fortalecimento, treino de condicionamento, faz muita falta. Não é só chegar aqui, pegar a raquete, pegar a bolinha, o corpo fica pesado às vezes, não tem força. Quando chega no final do dia, meu joelho tá arrebentado, tornozelo, sei lá, não tem mais onde sentir dor. Então falta muito esse fortalecimento. Então eu tento conciliar às vezes, mas preciso melhorar nisso. Aproveitando que você falou disso, da questão de condicionamento, a alimentação também, do início para agora, você faz alguma coisa diferente além da musculação que você tenta aí conciliar? Como que tava a Larissa lá atrás, a Larissa agora? Lá atrás, a Larissa agora tá igualzinho. Só subiu de categoria. Só subiu de categoria. E um pouquinho de preocupação a mais na cabeça. Mas não, eu não consigo controlar minha alimentação. Controlar, sim, com dieta regrada. Eu tento alimentar o mais saudável possível, sem colocar muita bobagem. Eu não consigo ficar sem doce, sem uma pizza no final de semana, sem bobagemzinha. É o que me faz feliz, entendeu? Adoro ser livre, comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Mas eu tento pôr o pé no freio. Tipo assim, durante a semana eu alimento ovo, fruta, iogurte, alguma coisa assim, sem exagerar muito. E do final de semana só Deus sabe. Deixa livre, deixa livre. Ô Larissa, você tá falando aí que não mudou nada da Larissa lá de trás para agora, mas mudou. Vamos falar de Copa das Federações agora, que é o assunto que você estava esperando e eu enrolei até agora de propósito mesmo, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da Larissa também. Primeiro, antes de tudo, o que é a Copa das Federações? Que eu acho que a grande maioria não faz ideia do tamanho que é esse torneio. Explica para a gente. A Copa das Federações, ela reúne todas as federações do Brasil, né? Esse ano foram 27 estados que entraram. Eles têm um ciclo, um período de, eu acho que ele mais ou menos um ano, que eles lançam torneios federados. Então, o pessoal vai participando, vai acumulando pontos, é tipo um ranking mesmo. E aí, quando chega novembro, tem a Copa, que reúne os primeiros colocados de cada categoria e de cada federação. E aí tem a disputa entre todas as federações. Então, tem as federações campeãs de cada categoria. Então, vamos supor, federação, acho que do Ceará ganhou a categoria B. Mas o campeão geral foi São Paulo. Então, isso, faz a somatória de pontos. E é, assim, o maior torneio do mundo, né? Que reúne mais de 2.700 atletas. Então, desde categoria amadora até categoria pro. Então, tem Pro, A, B, C, Sub-12, Sub-14, Sub-16. São várias categorias. E é surreal. Imenso, um evento imenso. Muito bacana. Essa edição de 2025 foi lá em Fortaleza ou é sempre em Fortaleza? Se eu não me engano, eu acho que as 3 últimas edições, ou 2, foram em Fortaleza. E tiveram em outros lugares também. Não sei certinho de falar onde que foi, mas tiveram em outros lugares. As últimas estão sendo em Fortaleza. Sim. E como é que surgiu esse convite para você? Você é federada na FMT, né, que é a Federação Mineira de Tênis e Beach Tênis, correto? Agora sim. Você é federada agora. Como é que surgiu esse convite? Foi surpresa para você? Você esperava? Como é que foi? Não, foi. Nossa, foi. Eu fiquei. Sabe quando você recebe? Você fica. É comigo mesmo? Será Paralisei. que sou eu? Eu fiquei assim, será que sou eu mesmo? Será que ele mandou pra pessoa certa? Será que é a Larissa certa? Então, eu fiquei desse jeito. Mas, assim, cada categoria é convocada, se eu não me engano, os 2 primeiros pelo ranking e um terceiro pode ser convocado por critério técnico. E o Léo Tomé, ele
tá dando aulas, né, aqui em Campo Belo, tudo mais, lá Malibu, então eu fiz umas aulas com ele. E aí as convocadas do ranking na categoria B não puderam comparecer, né, e foram convocando as outras e me convocaram por critério técnico. Então ele me chamou, falou assim: "Olha, você tem interesse e tudo mais?" Viram vídeos seus jogando, né, eles olham Let's Play e tudo mais. E acabou que eu aceitei e falei: "Caramba, como é que não aceita, né, um convite desse? Como que não aceita?" Ai, mosquito. E aí falei: "Ah, bora." Eu acho que, até falei com o Dogão, falei: "Gente, é uma experiência que eu não posso perder nunca, não posso. Eu acho que eu não sei lá quanto que eu vou ter oportunidade de viver de novo, né, agora eu vou entrar no ranking, vou tentar de novo, vou tentar como ranqueada agora esse próximo ano. Provavelmente vamos entrar eu e a Carol, pra gente jogar junto e tentar ser convocadas primeiro e segundo lugar do ranking." Eh, e eu acho que assim, foi muita surpresa mesmo, sabe. Eu senti, nossa, emoção, eu chorei muito, Eu falei: imagino. "Caramba, que isso?" Chorei horrores, o meu desespero. Falei: "Como que funciona? Onde que eu vou ficar? Como que eu vou? Quem que vai comigo?" E assim, fiquei muito feliz mesmo, grata demais ao Léo, né, que acabou, sendo meio que o pontapé inicial ali para eu poder ter a oportunidade de participar de um evento desse. E aí, chegando lá, as pessoas já se conheciam, já tinham mais conexão por estarem, de repente, talvez em Belo Horizonte, em cidades ali mais próximas, e você, como vem de Campo Belo, que é mais do interior e tudo. Como é que foi essa conexão lá? Deu para fazer amizade com a galera? Sim, algumas pessoas elas estavam mais próximas, sabe, não diria na minha categoria, a gente ficou mais próximas do pessoal da minha categoria, né, que a gente ficava mais junto, eh, não conhecia nenhuma das meninas, mas assim, nossa, toda a minha equipe muito, mas muito, assim, receptiva, foi surreal, conheci pessoas, assim, maravilhosas mesmo. Eh, Tanto que acho que a gente estava voltando, de BH pra cá, o Dogão ainda me perguntou, falou assim: "Você iria de novo? Se você soubesse que fosse que seria tudo da mesma forma como aconteceu, você iria de novo?" Eu falei: "Ah, iria." Porque foi muito gostoso viver isso, conhecer gente nova, sabe, interagir com as meninas, até com os meninos mesmo da categoria nossa, todos muito legais, muito. O restante da equipe também, apesar de ter ficado, assim, um pouco mais distante. Às vezes a gente saía à noite para comer alguma coisa, conversava e tudo mais, mas, quem se conhecia já ficava um pouquinho mais próximo, mas conheci muita, mas muita gente, muito técnico, muito bacana, muito legal, coordenando muito bem as equipes. Então, assim, foi um evento surreal, só de conhecer as pessoas do jeito que eu conheci, nossa, já acrescentou muito, muito para mim. Isso aí eu fiquei curiosa para entender. Cada equipe tinha seu técnico e aí vocês tinham rotinas diferentes, então, de preparação ali para o torneio. Como é que foi essa semana aí de competição e como é que estava a rotina de vocês lá? Sim, cada categoria tinha um técnico, né? Tem um coordenador geral e cada categoria tinha o seu técnico. Então, às vezes, vamos supor, durante os 3 dias que a gente jogou, o nosso técnico marcava treino de manhã. E às vezes a gente treinava com a equipe do sub-16, às vezes treinava com 40 mais, às vezes treinava com A. Então, cada hora a gente alternava. Então, marcava ali um treininho na praia, ficava ali 1 hora e meia, muito cansativo. Jogar 1 hora na praia é a mesma coisa de jogar 5 horas aqui na Garden. Extremamente cansativo. Mas a gente treinava e depois, geralmente, os nossos jogos estavam sendo 3h30, 3 horas da tarde. Então, os técnicos, conversavam entre si e marcavam o treino pra gente poder ir. E aproveitando que você falou de praia, beach tênis, né? Literalmente na praia dessa vez, não foi mais dentro das arenas que a gente tem. O que que você sentiu que foi assim, talvez o principal desafio ou o que mais te surpreendeu? Durante os jogos, sem dúvida nenhuma, o vento, né? Eu acho que assim, o maior adversário ali nosso estava sendo o vento, e não as outras duas pessoas do outro lado da quadra. É, o que eu senti que aconteceu, eu acho que eu até falhei um pouco
mentalmente nisso, eu acho que eu já fui com medo, entendeu? Então, tipo assim, eu já saí daqui, tanto que teve um dos últimos treinos que eu fiz com o Samuel, eu falei, Samuel, o que que eu vou fazer? Vou jogar com o vento. Porque eu já saí e já fui com medo, eu já cheguei lá com medo do vento. Eu não cheguei, tipo assim, vou aprender, eu vou jogar. Isso eu falhei realmente. Porque eu já cheguei lá tremendo, de medo do vento. Pra você ver, medo de vento. Mas o maior desafio nos jogos pra mim foi o vento mesmo. E durante os treinos, o calor, o sol. Porque a gente treinava geralmente de manhã. Quando dava 3 horas ali na hora do jogo, o sol já tava baixando, já tava muito tranquilo de jogar com sol. Agora, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, jogar no sol da praia, com vento, com sol. Que isso? Surreal. Minha pressão baixava. Minha pressão tinha hora que baixava, eu tinha que parar um pouquinho, respirar. Eu Respira, falei, toma uma gente, água. eu vou desmaiar aqui, ó. Olha eu desmaiando. Então, assim, foi muito cansativo. Foi o que eu falei até lá no grupo da Garden. O verdadeiro beach tennis, ele é muito difícil. Muito. O que a gente joga aqui é muito bom, é muito tranquilo. Você pode esperar a bolinha chegando aqui que ela vai cair tranquilo demais. Agora, jogar o verdadeiro beach tennis eu acho muito difícil. Muito, muito mesmo. Então, assim, mas tudo questão de adaptação. Questão de adaptação. É difícil porque eu saí, eu nunca tinha jogado na praia. Foi a primeira vez que eu joguei na praia. Então, para eu adaptar aquilo ali, ainda mais com o meu mental travado, porque eu já tava com medo do vento, foi muito difícil. Muito difícil. Aí eu já cheguei lá, nossa, tá sendo difícil demais, não sei o que, não sei o que lá. Então afeta um pouquinho. Pra mim afeta um pouquinho. E o vento daqui é diferente do vento da maresia, da beira Ah, do mar, da praia. É realmente a não, gente se o vento daqui conseguia. já me incomodava, imagina de lá. Não, surreal. Em um dos jogos que você fez, a gente estava aqui na torcida assistindo, entramos em live aí, tava todo mundo ali nos comentários Sim. e era perceptível no áudio, assim, o tanto que tava ventando no local realmente. Tava, tanto Tava. que alguns vídeos que eu gravei, a linha, assim, ó, da quadra, ela tava deslocando, ela tava subindo, ela voava, assim, ó. O meu saque, eu treinei muito saque pra ir. Eu tive que sacar lobby. Eu tive que sacar lobby, porque o meu toss, ele é muito alto, então eu jogo a bola lá em cima. Tanto que ontem foi a primeira vez que eu fui jogar, depois que eu voltei. Eu não consegui acertar um saque. Sem Um, treinar. um saque. Eu não acertei um. Porque eu queria subir a bola que dá um totozinho igual eu tava tentando fazer. Porque com o vento não tinha como eu jogar o meu toss lá em cima e fazer o movimento que geralmente eu faço. Então, meu saque, que é uma das armas que, tipo assim, que eu acho que eu mais tenho potência, eu não consegui fazer lá. Então, eu fiz isso aqui, ó. Sabe quando você trava? Eu fiz isso. Então, pra mim, o principal ali de ponto-chave foi ter tirado meu saque. Principal. Senti muito, muito mesmo. Tanto que agora eu falei pro Samuel, eu falei assim, não, pode marcar umas 3 aulas de saque aí pra mim, porque eu vou precisar. Eu vou precisar. Inclusive, a gente abriu lá a caixinha de perguntas para mandarem, né? E é Sim. claro que uma pessoa te mandou uma pergunta que eu tenho Ah, certeza eu que você sei vai quem que saber é. quem é. Pode Eu falar, sei tem quem que certeza. é. Quem que é? A Maria da Carreta. Exatamente, Maria Carreta te Uhum. mandou e perguntou exatamente isso. Falou, Sabia. Larissa, você acha que você perdeu por conta do vento que não te deixou jogar a bolinha onde você queria? Não, eu acho que não foi por isso, não. É, é lógico que, assim, contribui, né? É uma junção de fatores. Não tem como ser sempre, qualquer jogo que a gente perde, não tem como ser uma coisa isolada. Ah, eu perdi porque o meu saque não estava entrando. Não é só saque o Não é só jogo, né? saque Se o jogo. fosse, Se fosse, estava muito bom. Então, assim, eu acho que foi um conjunto. Como eu não conhecia as meninas, por exemplo, eu senti muita dificuldade de entrosamento. É, feminina, eu sou acostumada a jogar só com a Carol. Até em treino, day use, eu jogo feminina só com ela, sabe? Eu não vario, não jogo com outras pessoas. Então, eu senti um pouco de dificuldade nisso, de entrosamento. Nós tivemos um treino só antes da gente ir. E não é o suficiente, sabe? Não é o suficiente para poder entrosar, conversar. Ah, eu vou em tal bola, você vai em tal. Eu vou mandar assim. Não, isso é um trabalho de. Para ficar muito bem entrosado, é um trabalho de anos, mas pelo menos para dar uma encaixada no jogo, tinha que ter um treino de um mês ali, por exemplo. Então eu senti muita dificuldade de entrosamento. O vento ajudou bastante. Ter tirado o meu saque, tirou
toda a minha confiança. Toda. Minha confiança tá no saque. Quando eu saco bem, eu consigo sentir que eu jogo um pouquinho melhor. Se eu não tô sacando bem, minha confiança cai no jogo, então me abala um pouquinho. E assim, acho que foi mais isso, uma junção mesmo, sabe, de fatores. Não foi nada isolado, não. Foram quantos jogos no total, Larissa? Nós De jogamos. vocês, né? O seu, da sua categoria. O técnico, ele tinha 3 opções, né? 3 opções na masculina e 3 opções na feminina. Primeiro era o confronto feminino, depois era o confronto masculino e tinha a mista. A mista, ela é decisiva. Então, vamos supor, se empatasse 1-1, feminino com masculino, tinha a mista para decidir. Só que, mesmo ficando 2-0, os técnicos estavam optando por jogar a mista, eletivo ali mesmo. E aí o técnico podia escolher, vou escalar fulano e ciclano na masculina hoje e Beltrano e não sei o que ali na feminina. Eu joguei os 2 primeiros confrontos femininos. Então, na terça e na quarta, eu acho. Acho que foi isso. Na terça e na quarta, eu joguei feminina. E na quinta, eu joguei mista. Mas todos eletivos, porque a gente acabou perdendo todos os confrontos. Ficou 2-0. E assim, a gente pegou seleções fortes. Porque a Bahia, esse ano, ficou em quinto lugar. Né? Foi a primeira seleção que a gente jogou. Paraná, nem se fala, ficou em terceiro lugar. Então a gente pegou seleções fortes, mas assim, não estava nada impossível da gente jogar. A gente poderia ter feito um jogo melhor, mas eu acho que a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Com certeza, ensina muito. Sim, A seleção de Minas ficou em nono lugar, né? nono Na lugar. classificação geral, correto? Nono. Nossa, foram jogos, tipo assim, a categoria profissional, foi surreal. Nossa, eles jogaram muito, foi emocionante demais. Eles jogaram na quadra central o último confronto. Então, assim, todas as categorias foram desempenho, assim, altíssimo. Altíssimo. Eu acho que Minas foi muito bem representada esse ano. O Léo foi como, acho que coordenador geral, então nossa, eu via ele na quadra, ele ficava muito emocionado, tipo, com as vitórias que ele estava tendo. Ele coordenou, acho que a Sub-14 e a Pro. E muito bem, coordenou muito bem, por sinal, e tanto que acho que foi a Copa que Minas ficou mais bem colocada até hoje. E você falou da emoção de ver o Léo ali também como coordenador geral, os próprios atletas e tudo. O que mais te surpreendeu, Larissa, assim, na Copa, de uma forma geral, fora os jogos, né? Que você já falou aí do tanto que o verdadeiro beach tênis é desafiador, mas ali, em tudo que acontece, que a gente sabe que o torneio é muito mais do que o que acontece na quadra, né? Então, o que mais te surpreendeu? Eu acho que assim, a gente aqui, a gente tá acostumado, vamos supor, a gente vai muito torneio na região, né? Perdões, Oliveira. Região que, inclusive, só te interrompendo, você me desculpa, tá com um beach tennis cada vez mais forte, né? É muito legal ver cidades do interior, igual Campo Belo, Perdões, Lavras, Nepomuceno, Santana tem quadra agora também. Então, assim, é muito movimento por esse esporte, né? E o pessoal, principalmente que vai começando agora, vai evoluindo muito rápido. Porque, assim, teoricamente, é um esporte fácil de praticar. No nosso. Eu falo porque eu senti, eu não vim de esporte nenhum e consegui, assim, desenvolver bem, sabe? Jogar legal ali, evoluir com técnica e tudo mais. É um esporte tranquilo, não é nada muito difícil que exige muito. É uma porta de entrada mais leve, né? Mais Mais fácil de leve, a acessar, partir do vamos falar momento que você assim. vai querendo profissionalizar, já é outra história, né? Aí você tem que pegar mais pesado, mas para quem tá começando, quer brincar, fica viciado no esporte, é muito bom, é muito tranquilo. E eu acho que, assim, é um clima muito diferente. A gente jogar torneio aqui, nessa região, e eu cheguei lá e eu fiquei meio. Sabe quando você fica meio assim? Porque aqui o pessoal respeita muito, né? Não pode falar tal coisa, torcida não pode falar tal coisa, assim, assado. Você chega lá, não tem nada disso. Não tem ninguém para regrar nada, né? Então, assim, você pode falar o que você quiser. Então, começa meio que de vez em quando. Acho que, na verdade, acho que em todos os confrontos, não tem como, a maioria. No nosso, graças a Deus, não teve nada. Não teve nada. O pessoal tava torcendo de boa. E eu também já tinha acostumado. Eu cheguei, eu vi o que era aquilo. E o pessoal tava torcendo, tranquilo e tal.
Mas eu presenciei bastante conflito, sabe, entre torcida, Então a torcida chamava pro fight mesmo, você sentiu isso lá? fight. Entre os jogadores até não tinha muito esse clima, não. Na verdade, tinha nada. Tava tudo em paz, um jogava fulano de cá, ciclano de cá, não tava nem aí. Fazendo o jogo normal, era mais de torcida para torcida mesmo. Então, assim, tinha gente que começava, principalmente categoria sub-12, sub-14, 16, que eram crianças, aí fica ali os pais, assim, de olho, vigiando, né? Aí se escuta alguém falando alguma coisa, tipo assim, citando o nome da criança, aí o pai já cresce, já vai peitar, vai falar, não, você não pode falar isso, que não sei, e começa a discussão entre torcidas, sabe? Vira briga de torcida. Vira briga. Assim, não, pelo menos que eu não tenha presenciado nada que chegou a ato de violência, nem nada, não. Eu achei mais foi alguns conflitozinhos, assim, bobo, sabe? Confusãozinha boba, não teve nada, assim, igual o pessoal fala, tá virando futebol. Não chega a esse ponto, não. Mas conflito, implicânciazinha, que até às vezes acontece nos torneios que a gente participa, mas em escala menor. Sim, é um pouco mais velado, né? Um pouco mais cuidadoso. Mais controlado, mais assim, tem alguém ali pra cercar aquilo ali. Lá não, tinha gente, mas tinha gente pra pôr fogo na fogueira, botar fogo na fogueira. Então, foi mais isso. E uns comentários, realmente. Eu até mandei um áudio, eu acho, no grupo da Garden. Eu não lembro qual que era o grito do áudio, não, mas então o pessoal gritava muito, tipo assim, às vezes a pessoa errava, virava, ela sentiu, e gritando muito alto mesmo. E, e isso, dentre outros vários comentários, então assim, realmente é um clima diferente. É um clima muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E você falou que o seu saque é uma grande arma que você tem no seu jogo e que chegando lá, você viu que precisou adaptar ali na hora, né? Então, essa mudança de estratégia tem que ser muito rápida, né? Essa adaptação ao local que você tá, a uma parceria que não era o que você estava acostumado. Então, essa mudança de chave tem que ser muito rápida, né? Tem que ser. Eu acho que isso é um ponto que a gente até consegue trabalhar. É aquilo que eu te falei sobre as aulas. Então, vamos supor, você está fazendo uma aula com o professor, você consegue ouvir, pelo menos tentar colocar aquilo em prática naquele momento, é uma coisa que eu precisei ir lá. Então, vamos supor, eu tive que mudar 50% do meu jogo. 50% do que eu faço aqui, eu não fiz lá. Então, eu tinha que ouvir ele na hora e eu tinha que mudar aquilo na hora. Eu senti realmente um pouco de dificuldade nisso, porque é tudo muito costume. O movimento ele já é igual o vício. A gente, vamos supor, você vai tirar a carteira depois que você já está dirigindo muitos anos. Muita coisa, você vai tomar uma bomba um monte de vezes lá. Então você tem vícios. É muito difícil de quebrar isso. Não só lá, mas às vezes até aqui mesmo. Ah, tem um golpe que eu faço de tal forma. Aí vem o Samuel e fala assim: ah, não, mas faz assim. É difícil. Muito, muito difícil. Mas tem que ouvir e tentar fazer, né? Enquanto você estava lá ouvindo o técnico que acompanhava a categoria de vocês, você trocava ideia com o Samuel aqui também, estava mandando ao vivo para ele o que estava acontecendo, pedia algum conselho ou não? Você ficou restrita lá falando, não, deixa eu focar aqui, vou conversar com o técnico daqui, porque agora é um outro momento. Eu fiquei mais restrita lá mesmo. Foi, assim, tão corrido, conturbado, porque no tempo que a gente não estava treinando, a gente estava acompanhando os outros jogos. Porque como é uma federação, a gente, no momento que a gente não estava jogando, a gente tinha que estar lá torcendo. Então tem que estar todo mundo o tempo inteiro apoiando todo mundo. Ah, tá tendo jogo, eles mandavam no grupo, tá tendo jogo aqui no Sub-14, precisamos de torcida. Então, bora, todo mundo pra lá. Então a gente ficava o tempo inteiro por conta de beach tênis, 100% do tempo. Então, às vezes eu não conseguia nem conversar com ninguém. Então, assim, o Samuel me mandou uma mensagem lá, desejando, né, mandando boas energias, desejando boa sorte. É, eu respondi, agradeci e tal, a gente conversou, mas sobre jogo, assim, eu precisei focar lá mesmo e ouvir o técnico. Além da seleção de Minas, tem alguma outra seleção que se destacou para você, que você gostou de ver jogar, que você falou, não, essa seleção aqui admirei muito o trabalho, os atletas, ou 100% Minas? Olha, eu acho que assim, de garra mesmo, de vontade de, de crescer, de ir pra cima mesmo, de ganhar, eu acho que Minas.
Mas as outras seleções, eu não sei, na verdade, como que funciona a questão da categoria Pro. Porque outras seleções, elas levavam, tipo assim, Didio Cariani, Marcelo Reck na seleção do Panamá. Então, assim, caramba, como é que bate frente com os caras desses? Entendeu? Então, assim, é relativo um pouco de admiração, porque seleções fortíssimas, São Paulo, por exemplo, acho que estava com Nicolo Gaspar, eu acho, famosíssimo também, jogador, acho que não sei se top 10, mas todos eles, tanto na feminina quanto na masculina, em categoria Pro, a grande maioria tava com top, entendeu? Então eu acho que assim, garra e força realmente não faltou. Eu acho que foi muito dedicado de Minas, sabe? E eu acho, vamos supor, a seleção, acho que do Ceará, que ganhou a feminina B. E eu assisti. Falei, caramba, quando que eu conseguiria jogar? Não dá, quando que eu conseguiria jogar com essas meninas? Então eu acho que aí até entra um ponto da gente refletir, sabe? Eu entendo que às vezes, eu entendo que a gente tem que subir de categoria, a gente tem que evoluir, mas eu não sei o que seria o ponto-chave ali, acho que um pouco de cada um, dessa questão de categorias em Minas. Porque eu senti a categoria B lá muito, realmente muito forte, sabe? Eu acho que a gente teria jogo sim para jogar uma categoria B lá, mas não sei se o nível nosso que tá abaixo ou o nível deles que tá acima, ou eles trazem pessoas de nível acima para jogar uma categoria abaixo, sabe? Não sei, não sei. Talvez pode ser um pouco dos dois, mas uma categoria B que a gente joga num torneio aqui, caramba, é muito diferente. É muito diferente. Não tô desmerecendo, tô me incluindo nessa história, sabe? Então, eu acho que assim, eu falo por eu e a Carol, por exemplo. A gente começou, a gente jogava C. Quando a gente foi subir para a categoria B, não foi uma época de torneio aqui que não abria a categoria B, dava uma dupla, duas duplas inscritas. Então só tinha C e categoria Open. Então um salto muito grande. A gente não passou por essa fase de uma categoria B, porque querendo ou não, por mais que seja um nível de jogo diferente, sempre vai te ensinar alguma coisa. Sempre. Vamos supor que seja uma categoria B ali que tá uma C. Sempre você vai aprender alguma coisa. Então, acho que às vezes faltou esse salto nosso passar pela categoria B para depois subir para uma Open. Entendeu? Então, assim, às vezes eles. Não vou falar isso não. Eu ia falar que às vezes eles barram a gente numa categoria B. Entendeu? Não deixa eu e a Carol jogar uma categoria B. Se você ver a final que teve entre o Ceará, isso eu não sei se foi Maranhão, acho que foi Maranhão, da categoria B, que é isso? Se colocar perto das meninas que é Pro. Então, assim, eu acho que dá muita diferença. Dá muita diferença de categoria, sabe? Daqui, de Minas, para os outros estados. Sim, então não sei se é a gente que tem que criar mais casca, treinar mais e entrar na categoria certa, entendeu? Ah, um pouco é pezinho no chão também, entendeu? Eu ia te perguntar isso agora. Um Você acha que pouco pezinho no talvez chão. a galera tá dando uma acelerada aí, querendo subir muito rápido, querendo, ai, não jogo mais D porque o jogo é só lobby, ai, não jogo mais C porque agora eu já consigo jogar B. Você acha que talvez é essa pular etapa? Eu acho. Eu acho que um pouco sim. Porque, igual eu te falei, nem sempre é questão do nível da categoria. Às vezes você vai aprender alguma coisa ali mentalmente. Já não sabe, entendeu? Então, eu acho que tudo é experiência. É, eu lembro que muita gente enchia o nosso saco. Porque eu e Carol, a gente jogava categoria C, o Samuel meio que orientava a gente a continuar a C por um tempo, depois subir de categoria. É, e isso, eu acho que foi uma coisa muito boa que ele fez. Eu acho que ele ter segurado a gente um tempo, eu acho que fez a gente crescer. A gente passou por opiniões diversas de outras pessoas. Ah, porque vocês têm jogo pra jogar, vocês têm que jogar Open, vocês têm que jogar B, que não sei o quê. Beleza, mas e aí? Tinha o quê? Um ano que a gente jogava beach tênis. Sabe? Entrar numa. A gente não tinha aqui, ó.
Então, tem gente que às vezes a gente vai chegar numa categoria Open, vai ter muito mais isso aqui do que jogo. E vai ganhar da gente. Então, assim, caramba, é realmente uma escada, é uma evolução. Você tem que estar alinhado tanto mentalmente quanto no jogo. Porque se faltar um, se faltar o outro, entendeu? Então, assim, eu acho que um pouco tem que ter o pezinho no chão, sim. Vou entrar na minha categoria, vou entrar na categoria certa, vou jogar aqui. Se eu quero evoluir, beleza. Se não, se eu quero ir lá só pra zoar mesmo, só pra brincar, é outra história. Mas se eu quero evoluir, sim, eu vou entrar na minha categoria e vou segurar aqui até eu cumprir o objetivo que eu quero. E ninguém pode te julgar por isso. Eu não acho certo. Entendeu? Você volta de Fortaleza com um sentimento de missão cumprida, sentimento que foi uma experiência positiva, aproveitando o Dogão aí, o que ele te perguntou, se fosse para ir de novo, você iria? Eu iria. A gente fica assim, um pouco chateado, né? A gente queria um resultado melhor. A gente queria ter rendido mais. Mas, igual eu falei, eu acho que a gente aprende muito mais nas derrotas, eu acho que dá muito mais força. Igual, eu saí de lá, eu falei, não, Carol, mandei mensagem pro Carol na hora. Nós vamos filiar, nós vamos jogar, nós vamos ser convocados, nós vamos voltar o ano que vem. A gente pode não ganhar, mas a gente vai jogar. Então, tipo assim, dá um gás, entendeu? Dá um, eu vou pra cima, no próximo ano eu vou treinar, eu vou trabalhar, eu quero chegar lá e eu quero jogar bem. Então, assim, fica um pouquinho ali de um sentimento meio chateado, que poderia ter rendido mais, mas fiquei muito, mas muito satisfeita e viveria 1000 vezes de novo. Viveria. E agora, então, voltou com esse sentimento, esse gás lá de Fortaleza e ainda com energias já recarregadas, porque tirou férias. O que que vem em 2026, Larissa? O que que você já está planejando aí? Você, Carol, você, Samuel, como é que tá? Eu acho que sim, deu um gás tão grande que na mesma hora, igual eu falei, liguei pra Carol, mandei um áudio pra ela, falei, ó, Carol, se você animar, a gente é, faz, né, essa questão do credenciamento, a gente filia na federação, pra gente poder jogar os torneios federados, ranquear bem, ser convocada e ir de novo, entendeu? Então, eu acho que o nosso objetivo para esse próximo ano vai ser mais isso. É, a intenção, pelo menos minha, né, eu acho que a gente tá meio alinhada nisso, seria assim, meio que deixar um pouco de lado, não dar tanta prioridade para os torneios daqui agora, sabe? Daqui, assim, da região. Lógico que assim, torneio da Garden não tem como, a gente já tá com o pé fincado aqui. Sim, tem que estar. Tá. Mas o nosso objetivo nesse próximo ano, acho que vai ser mais esses torneios da federação mesmo. Porque você tem que ter, igual eles falaram na reunião lá, você tem que ter o objetivo de ser convocado para a Copa. Então você tem que dedicar. São torneios longe, então a gente tem que viajar, tem que pegar estrada, é, tem que querer mesmo para ser bem ranqueado e ser convocado no final do ano. E assim, quem sabe, não sei, né? Quem sabe às vezes pegar um BT10, alguma coisa assim, para começar, né? A sentir essa experiência nova. Isso aí já não sei, mas a federação já é um objetivo que a gente está bem, assim, focado nisso, sabe? Pra gente voltar o ano que vem. Então temos Larissa e Carol federadas na FMT. Sim, se Deus quiser, teremos. Larissa, quero te agradecer muito por esse papo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo compartilhar e matar a curiosidade de todo mundo que estava querendo saber como é que foi essa experiência lá em Fortaleza. E para conhecerem também um pouquinho mais de você, né? Então, muito obrigada. Agradeço, foi um prazer. Eu espero que a gente volte aqui em 2026, falando com você, falando com Carol. Exatamente! Vai ter a Carol aqui do lado, com mais vitórias, mais evolução. Desejo muito que vocês alcancem esses objetivos, que tenho certeza que vocês deixaram muita gente aqui em Campo Belo com orgulho. Né, vocês já deixam, mas você, nesse momento, principalmente, acho que todo mundo ficou aqui na torcida, independente de onde que é, onde que joga. Era a torcida pela Larissa, que estava ali representando a nossa cidade numa Copa que é simplesmente a maior Copa do mundo de beach tênis. Então, muito legal. Parabéns mais uma vez pela sua experiência. E eu desejo que 2026 seja de voos ainda mais altos. Amém, se Deus quiser. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que ficou aí até o final com a gente também. E eu não posso encerrar o nosso programa
Sem agradecer aos nossos patrocinadores, parceiros do Podchat, que estão com a gente, fazem tudo isso aqui ser possível. Então, muito obrigada, Mundo Gol, agência de viagens, Rede de Postos Hipermax, doutora Bruna Dinamarco Vilela, Leve Lava Lavanderia Express, Ótica Manu e HP Papelaria e Cortes a Laser. Muito obrigada pela parceria. Saibam que tudo isso aqui é possível com o apoio de bons parceiros. Então, nos vemos no próximo programa. Muitíssimo obrigada. Um beijo. Fui! Volta, gente, volta, que a Larissa não agradeceu. Agradece, vai. Sim, eu também queria agradecer a Garden, né? Que eu acho que, igual eu falei, sem o Hugo, sem o apoio dele da Lu, acho que não seria possível. A Laura da Speed Bike e a Sarinha da O2. Obrigada. É isso aí, ó. Apoiem bons atletas, apoiem o Podchat, apoiem o esporte, apoiem o beach tênis, porque eu tenho certeza que ainda vem muita coisa pela frente, né? Sim, se Deus quiser. Muito projeto bacana. Então é isso, agora é de verdade. Um beijo. Fui!